Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nossa quarta aula da 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Gabi Dainese. Eu vou estar com vocês nas aberturas das aulas. Eu sou uma das coordenadoras do curso, estou aqui desde a primeira edição e todas as aulas vou estar aqui para dar alguns recados. Então, lembrando que quem está entrando agora é muito importante assistir principalmente o vídeo da apresentação, mas também as outras aulas, e desde o começo, né? Para ouvir um pouquinho dos recados que eu tenho. Também vou reforçar uma coisa que a gente já falou nas orientações, mas que eu tenho entendido que tem ficado essa dúvida. Se você chegou agora, se você perdeu uma das aulas, você pode assistir depois e responder também a presença depois. Não precisa assistir no horário que a aula é apresentada, mas elas são apresentadas todas as terças e quintas, às 19h30, e ficam disponíveis indefinidamente, desculpa. Então, elas vão estar aqui, assim como estão disponíveis as aulas das outras edições, com outros temas. As grades vão sendo renovadas, algumas aulas são parecidas, outras a gente vai inserindo os conteúdos de acordo com o que vai acontecendo, com a conjuntura, com o momento, mas as aulas estão disponíveis, inclusive é interessante porque às vezes a gente vê o crescimento dos estudos, das pesquisas num determinado tema. Bom, também ficou da aula passada um questionamento aí sobre prescrição. Eu queria dizer que isso vai ser devidamente abordado na aula de prescrição. Então, que as coisas são provocações para que a gente se aprofunde mais, mas não são visões definitivas. Então, peço que vocês aguardem aí. O curso foi pensado numa crescente de informação, uma aula vai complementando a outra, mesmo sendo professores e palestrantes diferentes, né? Então, para a aula de hoje, a gente vai receber a professora Luciana Surjos, ela vai falar sobre a cannabis no SUS, e até é pertinente, né? Porque tem ganhado notoriedade aí nos últimos dias, está nos jornais, a questão da lei do Estado de São Paulo, que foi regulamentada no final do ano, sobre a distribuição da cannabis no SUS em São Paulo. Para dar um spoiler, mas a Luciana que vai se aprofundar nesse assunto, não são para todas as patologias, tem algumas questões, são para três tipos de epilepsia, acho que a professora Eliana também abordou um pouquinho isso, mas vocês vão ter um pouquinho mais sobre esse assunto e principalmente sobre a questão da importância do SUS para democratizar o acesso às coisas e para democratizar a saúde. Então, quero dar as boas-vindas à professora Luciana. Após esse meu recadinho, a gente vai colocar um recado da professora Eliana sobre a greve dos professores e dos funcionários das universidades federais, só para a gente entender o contexto do que está se passando, e logo em seguida a gente tem a nossa aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, é importante de se inscrever no canal, parece besteira, a gente não monetiza os canais, né? E é uma forma, quando a gente ganha seguidores e tem engajamento, de chegar às pessoas que não estão inscritas no curso. Então, a gente tem 5, 6 mil visualizações nas aulas e pouca curtida. Isso é importante para alcançar outras pessoas e fazer aquela revolução que a gente tem falado, de pouquinho, de ir alcançando pessoas que ainda vivem dentro desse preconceito, que ainda não têm conhecimento, inclusive para discernir, para fazer escolhas, né?
Então, tenha uma ótima aula, tenha um ótimo final de semana, né, já que é quinta-feira. A gente se encontra na próxima terça-feira para falar sobre farmácia viva, com a Jaqueline. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje e a gente se vê em breve. Olá a todos e todas, eu sou Eliana Rodrigues e eu sou a coordenadora do curso Uso Terapêutico da Cannabis Sativa pela Unifesp. A Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo e ela está em greve. Os seus alunos, os seus docentes e os seus técnicos. Então, nesse sentido, o curso de extensão Uso Terapêutico da Cannabis Sativa, na sua 11ª edição, ele deveria parar em respeito a essa greve. Mas nós não vamos parar, porque nós entendemos também que nós temos que ter respeito ao público, a você que está nos ouvindo. Então, por favor, nos apoie nessa luta, nessa greve. Ela não é uma luta nossa. Se hoje você não é ou não tem um filho, um neto, que estuda numa universidade federal pública, amanhã você poderá ter. E é nosso direito e é nosso dever, sobretudo, lutar pela qualidade do ensino público aqui no Brasil. Eu conto com você. Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente, para a gente conversar um pouco sobre o SUS, né, e o acesso à terapêutica canábica. Vou compartilhar uma apresentação. Já vamos começar. Então, eu sou Luciana Surjus, sou professora do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva do campus da Baixada Santista da Unifesp e estou desenvolvendo meu pós-doutorado no programa de psicobiologia também da Unifesp. Eu venho compartilhar com vocês a minha ausência de conflitos de interesses, né, econômicos em relação a essa temática. Sou uma trabalhadora no SUS, antes de tudo, então, com uma experiência aí de 16 anos de atuação no SUS, antes de vir para a universidade, e estou há 7 anos na Unifesp, formando, né, novos trabalhadores para as políticas públicas de saúde e atuando também na qualificação de profissionais inseridos nesse sistema, né. A partir da Unifesp, eu coordeno o grupo de estudos, pesquisa e extensão Diverso, que se dedica às temáticas de saúde mental, redução de danos e direitos humanos, e coordeno, né, ou vice-coordeno, 3 grandes, vamos dizer assim, articuladores, né, de desenvolvimento de ações extensionistas, né, e de campo de pesquisa. Um é o Centro Regional de Formação em Política sobre Drogas e Direitos Humanos, o Observatório Internacional de Práticas de Gestão Autônoma da Medicação, e o Farmacom, que é o Observatório do Uso de Medicamentos, maconha e outras drogas. A partir dessas filiações, né, com o grupo de pesquisa e o observatório, a gente tem também desempenhado, né, eu e a professora Cláudia Fegadoli, principalmente, né, a partir do Farmacom, temos representado a Unifesp em algumas instâncias sobre a temática da maconha. Então, uma delas é a representação na Comissão de Trabalho para a Regulamentação da Lei Estadual de fornecimento, né, pelo SUS, no estado de São Paulo, de medicamentos à base de cannabis, e a representação também aqui em Santos, né, num grupo de trabalho com a mesma finalidade. Algumas pesquisas e ações em curso para compartilhar com vocês, né, desde o levantamento de perfil de associações canábicas no Brasil, de 2020, o uso da maconha para promoção do bem-estar, né, um estudo que buscou entender as repercussões do acesso e da proibição, né, no cotidiano de adultos brasileiros, tendo aí 2 desdobramentos, né, investigações com recorte racial e o recorte de gênero, né, que aguardam aí pareceres para possível publicação. Nesse momento, desenvolvendo no pós-doutorado um estudo comparativo das experiências internacionais de regulamentação do uso não médico da maconha e impactuação
com as diretorias regionais de saúde, 2 diretorias regionais de saúde no estado de São Paulo, um estudo sobre acesso, custos e utilização de ansiolíticos, antidepressivos e medicamentos à base da maconha judicializados no SUS. Sou também coordenadora, junto com o Renato Filep, da disciplina da pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde, uma disciplina nomeada Maconha, da Proibição à Regulamentação. E para a gente falar, então, um pouco de SUS, é importante a gente fazer uma reflexão que, quando se fala de um Sistema Único de Saúde, o que comumente, né, vem à nossa cabeça, né, de maneira geral, para as pessoas nos diferentes contextos, né. É muito rápida, né, a associação do SUS com espaços superlotados, precarizados, macas nos corredores de hospitais, né, um tempo de espera imenso para acessar exames, fazer procedimentos, sempre muita reclamação, né, de que o SUS deveria ser um espaço para as pessoas serem melhor atendidas, a questão do direito à saúde, né, como algo a ser refletido, né, nessa precariedade, nas dificuldades de acesso, e tal qual a nossa história, né, pessoal, as nossas histórias institucionais, muito rapidamente, se a gente for fazer uma associação rápida no SUS, a gente percebe um peso grande, né, daquilo que não funciona no SUS ou que deveria melhorar, né, e isso pode acabar também sobrepondo, né, eclipsando um pouco das disputas que estão em curso para o SUS ser aquilo que hoje né, diferentemente daquilo que foi pensado, e dos atravessamentos, né, que produzem melhores condições, né, de atendimento ao direito à saúde e também os seus entraves, né. Então, a gente vai olhando um pouco mais de perto, né, para essa perspectiva de um sistema único de saúde, a gente vai se deparar com uma série de frentes de atuação, né, que nos evidenciam a complexidade da organização de um sistema único de saúde e a necessidade de um cuidado bastante complexo, né, que vai desde o seu financiamento à sua operacionalização, né. Então, estão incluídos no SUS aí as questões da saúde indígena, do nosso Programa Nacional de Imunização, da vigilância epidemiológica, né, que vai cuidar um pouco do controle de epidemias, né, da aproximação com os territórios, a vigilância sanitária, né, que realiza também uma série de fiscalizações, né, para garantir o bom acesso, né, às atividades de maneira geral, né, de atendimento ao público, né, de dispensação e consumo de materiais, as nossas farmácias vivas, né, que são espaços, né, de fortalecimento de estruturas públicas, né, de acesso a medicinas fitoterápicas, o nosso SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência, pensando, então, né, o acesso também às questões de atendimento de urgência e emergência, a questão dos transplantes de órgãos e tecidos, né, e células, sendo o SUS aí responsável por 95% dos transplantes que acontecem no nosso país, e tratamentos, né, para agravos, cujos tratamentos são bastante caros, né, e de alta tecnologia e de bastante inovação, que são atendidos aí quase que integralmente no SUS, né, podemos olhar para o tratamento de hepatites virais, tratamento de HIV, né, e uma série de acompanhamentos, né, que são possíveis, se a gente for pensar grandes traumas também, né, questões cardiológicas, que a gente tem aí uma garantia e um acesso bastante amplo, né, a esses recursos, tecnologias e estratégias de cuidado no Sistema Único de Saúde. E aí eu vou me basear um pouco num livro, né, lançado no ano passado, o SUS, o Estado de Bem-Estar Social, Perspectivas pós-pandemia, do professor Nelson Rodrigues, né, professor aposentado da Unicamp,
que vai recuperar um pouco, né, para a gente o porquê de um sistema público de saúde, e também quais são os entraves, né, o que é que acontece que a gente tem tanta dificuldade para efetivar um sistema único com a qualidade que a gente desejava, né. Então, o professor Nelson vai nos esclarecer, né, que sistemas públicos de saúde decorrem do período histórico pós-guerra na Europa, onde os governos deram prioridade, então, ao desenvolvimento cultural e científico para um grande processo de industrialização, né, e de recuperação, né, da capacidade da organização social nos diferentes países envolvidos na guerra, né. E sob pressão popular, esse processo de desenvolvimento industrial também precisou incluir, né, a garantia de direitos básicos e políticas sociais, né. Então, o Estado, por um lado, jogaria no capitalismo, na lógica do lucro, do enriquecimento, mas não deixaria a sua população nas mãos do capital privado, né, garantindo, então, direitos básicos, né, de provisão direta do Estado. Né. Olhando para o Brasil, para a América Latina, essas reconstruções, né, sociais, elas vão se dar após períodos ditatoriais, né. Então, períodos que a gente vai vivenciar, né, de grande estímulo ao crescimento econômico industrial, né, a população deixando de ser predominantemente rural também, passando, né, a ter uma maior mobilidade para cidades, né, de médias de grande porte. E, simultaneamente, um processo de concentração extrema de renda e pauperização em massa, né, dessa população, especialmente essa população com grande contingente de deslocamento, né, essa mobilização social de uma intensidade bastante surpreendente que vai, então, gerando preocupações em relação à saúde pública de maneira geral, né, e a necessidade da criação de um sistema público de saúde, né. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro é o maior sistema de saúde pública do mundo, que nasce no bojo de um projeto de redemocratização e que representa, né, o lugar da saúde na busca por uma sociedade melhor. Então, a origem do SUS, o ideário do SUS, né, carrega valores democráticos de superação das desigualdades, tendo aí como objetivo atender dignamente todos os brasileiros, né, numa igualdade de oportunidades de acesso. Na base do processo de criação desse sistema, a gente pode encontrar, né, nos regulamentos, nas produções acadêmicas, né, que inspiraram a criação do SUS, uma concepção ampliada de saúde, né, não só uma saúde que é ausência de doença, mas uma saúde que é biopsicossocial, que tem, então, necessidade de criação de políticas públicas para poder ser promovida, né, com o imperativo de participação social, que é uma marca do nosso Sistema Único de Saúde, tanto na construção do sistema, quanto nas políticas de implementação, e a impossibilidade do setor sanitário responder sozinho às transformações dos determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis de vida para toda a população. Então, entendendo como determinação social do processo saúde e doença, acho que quando a gente vivencia, né, muito recentemente uma pandemia, esses fatores se explicitam, né, cada vez mais, como as condições sociais, né, e as condições estruturais também, elas marcam, né, tanto as questões de acesso a sistemas de cuidado, quanto as questões de desenvolvimento, né, de agravos, né, e de condições patológicas, bem como vão incidir em todo o processo de recuperação, em todo o processo da própria determinação de prognósticos, né. Então, fatores econômicos, ambientes de convivência e de trabalho,
cultura, valores, como tudo isso pode interferir na saúde de grupos populacionais de forma desigual e estruturante, pelo próprio valor que se atribui à vida das pessoas que vivem nessas diferentes condições, pelo reconhecimento da sua cidadania, pela concepção de saúde das pessoas, né, e pela forma com que cada povo lida com essas diferenças, né, principalmente diferenças de gênero, etnia e as diferenças econômicas, né. Então, pelo modo como o homem vai se apropriando da natureza, se relacionando com ela, num determinado tempo histórico, né, num determinado contexto de desenvolvimento de forças produtivas, né, e as relações derivadas desse desenvolvimento, relações sociais de produção, vão determinar, né, processos de adoecimento, bem como processos de recuperação. Então, a análise do processo de saúde e adoecimento vai evidenciar que a saúde é resultado, então, da interação desses múltiplos fatores, né, dentre os quais se inclui os modos de organização da produção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico, e sendo assim, o aparato biomédico não consegue modificar todos esses condicionantes, nem determinantes mais amplos do processo, né, necessitando, então, do engendramento, né, de uma série de outras políticas garantidoras, né, para mexer nessas estruturas desiguais e, então, produzir e promover saúde. Então, desde a nossa Constituição de 1988, a partir da Lei 8080, de 1990, a gente vai ter garantido na nossa Constituição que saúde é um direito, né, e um dever do Estado. E o nosso Sistema Único de Saúde, ele é determinado a partir de alguns princípios e diretrizes, né? Princípios de universidade, de equidade, de integralidade, que a gente vai ver adiante, né? E com as diretrizes de participação popular, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único. Então, quando a gente vai olhar para princípios que são doutrinários, a gente entende que o princípio de universalidade vai se relacionar com a ideia de um sistema que é feito para todos os cidadãos, né? Então, parte, né, de inspiração dos modelos europeus, né, de sistemas universalistas, pensando que o sistema de saúde não pode considerar diferença entre as pessoas, né, quanto à sua classe social, ao fato de estarem empregados ou desempregados, a cor da pele, a religião, né? Então, o princípio de universalidade vai marcar que a expectativa é que esse sistema possa ser acessado por todos os cidadãos. Um outro princípio doutrinário é o princípio da equidade, que é a ideia de que as pessoas são diferentes, estão inseridas em contextos diferentes, com desigualdade de oportunidades, e que devemos, então, propiciar, né, oferecer mais investimento, mais ofertas, né, maior dedicação e maiores recursos para mexer nessa balança de desigualdade, né? Então, a ideia de igualdade seria um pouco que a gente forneceria, né, e ofertaria as mesmas condições para todas as pessoas, mas considerando que as pessoas não estão em igualdade de oportunidade de participação e acesso, o princípio da equidade nos move a identificar as diferentes necessidades, né, e aportar mais recursos e mais estratégias para aqueles que precisam de mais acesso, que encontram mais barreiras para acessar. Um outro princípio doutrinário seria o princípio da integralidade, que é acessar várias dimensões do cuidado, incluindo a prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, né? E que todo ser humano precisa simultaneamente ser beneficiado com prevenção e cura, né? Então, estamos o tempo todo, né, nos nutrindo de informações e de recursos, né, que podem evitar situações de agravamento, né, situações de adoecimento, mas também precisamos acessar uma série de recursos que podem promover saúde e nos recuperar, né, de possíveis agravos, né.
Partindo dos princípios doutrinários, a gente vai olhar um pouco agora para os princípios organizacionais, né? Que é como é que esse conjunto de ideias, de valores, podem ser operacionalizados, né? Então, o primeiro princípio organizacional é o princípio da hierarquização, né? Então, a gente, muito rapidamente também, quem tem mais aproximação com sistemas de saúde, lembra de uma certa pirâmide, né? Que na base da pirâmide, serviços de base comunitária, né? Com um número maior de serviços, com uma densidade tecnológica mais baixa para atender as situações mais comuns, né? De agravamento populacional, e essa pirâmide tende a subir com um número menor de serviços mais especializados, né? E nessa ponta da pirâmide, as estruturas terciárias e quaternárias, que concentrariam ali tecnologias mais duras, né, e também mais caras, né, de serem acessadas e que deveriam estar, então, reguladas para um acesso mais dirigido, mais direcionado, para que sejam otimizados. Então, o princípio de hierarquização tem a ver com a densidade tecnológica, né, do cuidado, e a gente tem, vamos ver um pouquinho mais adiante, caminhado de modo a derrubar um pouco a ideia da pirâmide, que pode nos expressar que os serviços da base da pirâmide são menos complexos, né, do que os serviços do topo da pirâmide, mas não se trata disso, se tratam de densidades tecnológicas diferentes, né, que a gente pretende que sejam todas elas, né, utilizadas de forma adequada por toda a população. Outro princípio organizacional é o princípio da regionalização, né, entendendo que cada região de saúde precisa ter a sua autonomia e suficiência. Então, se eu tenho municípios menores, né, que eles sejam organizados de modo a ter recursos, né, e tecnologias mais densas, respondendo a um todo de uma região, mas que consegue cada qual, né, bairro, município, micro-região, gerir, né, os cuidados de menor densidade e organizar fluxos, né, para que as pessoas dos diferentes municípios e territórios possam acessar essas tecnologias mais duras, sediadas aí em algumas estruturas, né, de municípios sede, enfim. O princípio da descentralização, né, então, pensando as esferas federais, estaduais e municipais, né, numa lógica de comando único, né, então, uma política nacional mais geral e que comporte toda a diversidade do país, considerando os mínimos necessários, né, em todos os cenários, e se aproximando cada vez mais do território, aumentando a autonomia, né, de gestores locais para operacionalizar o SUS, organizar o SUS de modo a responder às necessidades peculiares daqueles territórios, né? Tendo aí um princípio de articulação, né, de responsabilidades, mas com cuidado para não ter um processo de interferência, né, nas diferentes instâncias organizativas do SUS. E o princípio de participação social, né, articulado a partir de conselhos, né, desde conselhos locais de saúde, em cada unidade de saúde, a conselhos municipais de saúde, e da realização, então, também de processos participativos a partir de conferências, né, municipais, estaduais, nacionais, que possam garantir, né, a participação popular, tanto na fiscalização quanto no processo de construção, né, das proposições do SUS no nosso país, né? Ou se a gente pensar num organograma do SUS, a ideia é que a gente tem essas três esferas, Estado, União e municípios, a ideia também de um financiamento tripartite, né, com recursos provenientes dessas diferentes esferas do governo, com instâncias em todas essas esferas, instâncias de pactuação, né, de acompanhamento e de fiscalização. Essas pactuações feitas em fóruns bipartite ou tripartite envolvem gestão, capacitação, desenvolvimento tecnológico e a qualidade de informação em todos os níveis do SUS. E a gente pode
ilustrar, né, indicando o DataSUS, que é um departamento de informática do SUS, que agrega, né, e disponibiliza informações que podem servir para fundamentar análises mais objetivas, né, da situação da população, e que tem ferramentas aí para tomadas de decisão, como o Tabnet. Então, ao lado direito, a gente pode ver, né, que estão disponíveis, né, para acesso via Tabnet, informações de indicadores de saúde, pactuações, assistência, as questões epidemiológicas, a rede assistencial, estatísticas vitais, demográficas, socioeconômicas, inquéritos de pesquisa, saúde suplementar e informações financeiras. Aqui um pouco a lógica que eu disse, né, da gente pautar mais recentemente, né, a necessidade que o SUS se organize a partir de um modelo de gestão que preconize uma lógica de rede, né, e não uma lógica de pirâmide, para que a gente possa dar mais sintonia a um trânsito das pessoas atendidas a partir, prioritariamente, da atenção primária em saúde, da atenção básica em saúde, para acessos derivados, né, a partir da identificação das suas necessidades, né, e da regulamentação, da regulação do acesso a densidades tecnológicas mais densas, né, mais duras. E aí, retomando as proposições, né, e avaliações, né, de contribuição do professor Nelson, ele vai mapeando um pouco os reconhecimentos daquilo que foi positivo, né, daquilo que a gente pode olhar para o SUS e dizer, esse aspecto a gente conseguiu evoluir, né, conseguimos avançar, né, a partir de muitos esforços e muitas lutas, como, por exemplo, o reconhecimento aí da alta resolução de problemas a partir da atenção básica, né, em torno de 80% a 90% das necessidades da população coberta, e que ganha um espaço, né, amplamente debatido e vitorioso a partir da década de 80, né? Então, com essa ideia, né, mais comum de que vale a pena prevenir, né, do que remediar, de curar no início da doença, de fazer diagnósticos antecipados, né, para conseguir boas intervenções, e a necessidade de cuidados permanentes a doentes crônicos que precisam ser acompanhados, né, longitudinalmente, incluindo também a ideia de promoção à saúde, né, que ganha aí um lugar também bastante importante na atenção básica em saúde. Então, a universalidade atualmente abrangida, né, é que quase a metade da população que antes, né, não tinha acesso, né, hoje consegue ser atendido, né, a partir da estratégia de saúde da família, que foi criada em 94, né, mais adiante, em 2008, a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, que são nomeados hoje, né, como equipe multidisciplinar de cuidado, que são equipes volantes que fazem, né, um cuidado itinerário junto das equipes de saúde da família para ampliar as estratégias, né, e ferramentas e dispositivos de avaliação e intervenção da estratégia de saúde da família, evitando, né, o deslocamento desnecessário de populações que podem ser atendidas localmente, né, e cujo o deslocamento das equipes, né, favorece a qualificação da assistência por agregar duas dimensões, né, uma dimensão assistencial, né, de fato acessar conhecimentos, né, recursos e profissionais que podem ampliar a avaliação e os atendimentos, mas também uma dimensão pedagógica que é ampliar a qualificação das equipes de estratégia de saúde da família para uma leitura da complexidade do território para a articulação das ofertas de cuidado. Então, a atenção básica à saúde tem no Brasil, envolve no Brasil cerca de 400 mil agentes comunitários, 51 mil equipes de saúde da família, 43 mil unidades básicas de saúde, 4 mil núcleos de apoio à saúde da família, isso no ano passado, né, na publicação do livro do professor Nelson, que ainda são insuficientes, né,
e com um agravante, né, de um desfinanciamento e uma omissão dos governos federais ao longo também da história do SUS, né, que não chegaram num patamar suficiente, né, de financiamento para o bom atendimento dos cuidados em saúde, né? Então, a gente tem, de fato, avanços, né, a favor do direito à saúde, que hoje já é incorporado por toda a população clama pelo atendimento aos seus direitos, pela garantia dos seus direitos. Esses avanços, eles são muito bem documentados, né, em mostras, em congressos, em espaços de trocas, né, e apresentação de experiências bem-sucedidas do SUS. E a gente tem em consonância, né, em convergência com muitos países e sociedades bastante desenvolvidas, né, na Europa, também o Canadá, Japão e outros países, uma atenção primária à saúde também fortalecida e com o reconhecimento dessa potência, né? Então, a política de saúde mental, atenção de alta complexidade, falando do transplante, saúde do trabalhador, cuidado em HIV, AIDS e hepatites virais, hemoterapias, vigilância em saúde, imunizações, medicamentos de alto custo, centrais reguladoras, Agência Nacional. Então, um pouco do que eu fui colocando ali no segundo slide, que são grandes conquistas, né, e que nos dão a dimensão da complexidade, né, e do alcance do nosso sistema único de saúde, cuja a importância foi bastante evidenciada, né, e destacada no enfrentamento da Covid-19 no Brasil. As relações profícuas, né, com instituições públicas de ensino e pesquisa, elas são ainda exceções, né, a gente precisa avançar bastante, né, na produção de um conhecimento que seja articulado ao fortalecimento do SUS, né, e essa exceção, né, de ganhos, né, nessa articulação da qualidade de ponta e de excelência no SUS, acaba se dando pelo descompromisso, né, de governos federais na sua fatia, né, de financiamento, de responsabilidade pelo financiamento, que leva, muitas vezes, ao entendimento da população de que o SUS é um lugar pobre para atendimento de gente pobre, né? Então, que desconstrói bastante do ideário, né, e da capacidade do SUS intervir nas situações de desigualdade a partir de um modelo de atenção à saúde que foi pensado, planejado, né, e que tem uma larga capilaridade para se produzir essas modificações, né, nos contextos sociais. Então, o professor Nelson vai refletir que, apesar do neoliberalismo ter chegado atrasado no Brasil, ele teve também um efeito devastador, né, no nosso projeto de um sistema público e universal, né? Então, o SUS está pronto, né, no seu ideário, na sua capilaridade, poderia ter levado a saúde brasileira a outro patamar, mas acabou sendo sabotado desde o seu nascedor, né? Então, ele vai identificar para a gente 5 investidas, né, no sistema de saúde brasileiro, né, que são bastante impactantes, né, para a baixa qualidade que a gente vem vivenciando, né, para os riscos todos que a gente vem vivenciando, que são o subfinanciamento e o desfinanciamento, a não realização de uma reforma administrativa para transformar a gestão do sistema, e o contínuo incentivo do setor saúde de mercado, além do teto de gastos, né, que nos impede de responder ao crescimento das demandas populacionais, né. Então, essas questões fizeram prosperar uma saúde de mercado, né, e que tem minimizado as possibilidades do SUS concretizar, né, as suas diretrizes de integralidade e de equidade. Então, do subfinanciamento, o professor Nelson vai nos fornecer, né, as informações comparativas à relação da necessidade orçamentária, né, que vem sendo garantida, destinada, né, reservada no SUS, em comparação
com outros países, né, que têm a mesma perspectiva, né, ideológica e mesmo pragmática, né, de um sistema público de saúde. Então, nos países europeus, em outros como em outros países também com sistemas estáveis e bons, como Canadá e Japão, o gasto público tem sido da ordem de 7 a 8%, né, do produto interno bruto. E no Brasil, essa porcentagem sempre se mantém por volta de 3,8%, né, que é metade, né, um pouco menos da metade do que se gasta nesses outros países. Além do gasto per capita, né, que é pegando todo o dinheiro público usado para a saúde, dividir pelo número de habitantes da população, o resultado brasileiro também é bastante aquém, né, na comparação com outros países, sendo de 4 a 5 vezes menor do que o gasto per capita dos outros países. Né. Em relação ao desfinanciamento, né, ele vai nos apontar que, ao contrário dos sistemas públicos de saúde europeus, dentro do SUS, mais da metade das internações se dão em hospitais particulares. Né. Então, que para ele vai evidenciar uma certa disposição, né, em incentivar e investir em hospitais privados, né, desinvestindo nessas estruturas do Sistema Único de Saúde, nas estruturas próprias, né, estatais. Né. E esse desinvestimento federal foi impulsionando também o desenvolvimento de construção de mais hospitais e colocando a contratação de hospitais privados, né, consumindo aí boa parte do orçamento, né, para atendimento público. Em relação a exames e tratamentos auxiliares, né, onde as tecnologias de saúde são mais caras e mais sofisticadas, esse percentual, chega a mais de 90%. Né? Então, é o SUS sendo quase que utilizado, né, para o consumo, um consumo de tecnologias, né, no mercado privado. Abertura de concursos públicos também, para selecionar e treinar bons profissionais que se mantenham de modo contínuo, né, de modo longitudinal, a desenvolver, né, um certo acúmulo que pode fazer ganhar, né, com a efetividade, com a eficácia dos sistemas. Também teve, né, um processo de retração, né, no nosso SUS, e hoje 65% dos profissionais de saúde que trabalham no SUS são fornecidos por empresas privadas, subremunerados para caber no orçamento público, né, e com uma rotatividade bastante nociva, né, para o acumulado aí de conhecimento e segmento dos casos. Em relação à gestão dos serviços públicos, hospitais, laboratórios, unidades de saúde, ao longo do tempo elas vão sendo deixadas de ser geridas por gestores públicos, né, e surgem, então, os gestores privados, né, os mais conhecidos são as organizações sociais, as OS, e que hoje no Brasil 73% das unidades públicas, desde unidades básicas até hospitalares, são geridas por entes privados, né, pelos governos. Então, o professor Nelson vai nos alertar, né, de como se dá esse processo de privatização dentro do SUS, que é causada, na opinião dele, pelo grande desinvestimento federal. Se a gente for olhar para o financiamento e para as ajudas, né, concedidas à saúde de mercado, o setor privado, que tem o nome oficial de suplementar, acaba sendo, concentrando ali, né, boa parte do orçamento, né, destinado à saúde, atendendo apenas 25% da população, né, que vai desde pessoas que pagam planos muito baratos até os da elite, planos esses que chegam a custar mais de 10 mil reais por mês. Né. E os incentivos do governo federal para o mercado da saúde vão se dando por meio de injeções de recursos públicos, né, a chamada renúncia fiscal. O Brasil não cobra impostos, né, dessas centenas de empresas, e além de não cobrar imposto de renda de pessoas físicas que pagam planos de saúde. Então, esse ponto expõe claramente a puxada de tapete, né, do governo federal, está no SUS há 34 anos, né, e que o impacto é possível de ser
visto, né, no cotidiano de atuação nos serviços. O incentivo é tão volumoso que a soma das renúncias fiscais federais para essas centenas de empresas, planos privados, dá um valor maior do que a soma de todo o lucro líquido declarado por essas empresas, né? Então, enquanto se retrai o orçamento do SUS, ao longo dessas 3 décadas, vai abrindo cada vez mais o caminho para o crescimento, né, e fortalecimento do setor de gastos. E, finalmente, o teto de gastos, que estrangula de vez os investimentos sociais, né, colocando limites, né, nos esforços governamentais de ampliação dos investimentos sociais, e que vem como mais uma medida para retrair recursos federais que são destinados ao SUS. Né? E, finalmente, nos perguntando, né, como é que foi, então, que o SUS aguentou tantas pancadas ao longo de 34 anos, né? E o professor Nelson também vai nos ajudar a identificar, né, aquilo que são as nossas grandes fortalezas, né, e que garantem a sustentação desse sistema, né? A sensação de inclusão social, né, que apesar de todas as dificuldades, ele identifica como um dos maiores motivos da sobrevivência, né? Então, desde a existência, né, de unidades básicas de saúde, do postinho de saúde, que já é reconhecido pela população, né, como seu direito, né, como um espaço de referência de cuidado, o pronto-socorro, um ambulatório maior, né, com uma demanda reprimida, que acaba gerando uma revolta populacional, questionamento do vereador, a manifestação na porta da unidade de saúde, todo um leque, né, de mobilização que vai colocando a população numa posição, né, de não aceitar mais passivamente, não ser atendida, não aceitar mais a redução, né, de uma oferta que lhes pôde chegar, né. Então, ele vai nos dizer que essa chama, né, que moveu a criação do SUS, ela não foi apagada, e que esse sentimento, né, de inclusão social é uma chama da esperança que continua habitando, né, a cabeça da população e também de seus trabalhadores. Então, a saúde como um bem público, né, assim como a educação, são reconhecidas como conquistas sociais de direito e cidadania, e que cabe a nós, né, todos, enquanto sociedade, nos reapropriarmos, né, da luta por um sistema único de saúde, ela mesma como ator principal de uma política de cidadania. Então, olhando, né, para esse grande complexo, né, de um sistema único de saúde, a ideia é que a gente possa verificar, né, e dialogar um pouco onde é que entra, né, ou que se barra a entrada, né, da relação da terapêutica canábica com o SUS, né. Então, a gente pode perceber que nesse escopo de responsabilidades do Sistema Único de Saúde, essa relação, ela se dá desde a regulamentação do acesso àquilo que pode ser consumido, né, como um recurso de cuidado em saúde, a aprovação de medicamentos e produtos para serem comercializados no território nacional, o regramento para a importação de produtos e medicamentos, na incorporação e disponibilização do SUS de certos medicamentos, certos produtos, e na regulamentação do próprio cultivo. E aí eu fui reunindo algumas informações para que a gente tenha noção de vários lugares também onde há um movimento que nos ajudam a identificar brechas e avanços, né, que aproximam essas discussões, né, a terapêutica canábica e o sistema público de saúde. Recentemente, né, ano passado, aí, em agosto de 2023, a gente tem a publicação 719 do Conselho Nacional de Saúde, que é a instância máxima de participação popular no SUS, a aprovação das diretrizes, né, e propostas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vão, então, reger aí uma certa direção, né, de por onde as políticas públicas de saúde precisam caminhar, né? E aí, identifiquei lá nessa resolução algumas propostas, né, que dizem respeito a esse acesso. Então, a proposta 7, garantir a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas, com a ampliação de políticas sociais e de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil, né? Então, essa é uma
das propostas, né, da última Conferência Nacional de Saúde de 2023. A proposta 42, né, investir para acesso e a normatização do cultivo doméstico e associativo de cannabis sativa pela reparação histórica para barrar a descriminalização da pessoa usuária e paciente. A proposta 51, legalizar a maconha no Brasil como forma de combate ao genocídio e encarceramento da juventude negra, aos efeitos atuais gerados pela criminalização, enquanto determinante social de violência e preconceito no serviço da saúde do país. Então, a gente vai poder perceber que as propostas vão girando tanto em torno do acesso à terapêutica canábica, quanto para o impacto da proibição da maconha nos processos de adoecimento, violência e encarceramento que vão impactar na saúde da população como um todo. E outras 3 propostas, que são a 116, 117 e 235, que vão dizer de atualização das políticas de combate ao tráfico, propondo a descriminalização da pessoa usuária como meio de se construir uma sociedade mais justa e inclusiva, com acesso aos cuidados de saúde independente da condição econômica e social, garantida a política de cotas em todas as fases, espaços da produção ao comércio da maconha terapêutica e do cânhamo. Então, já vamos falando de processos, né, de inclusão num possível mercado lícito, né, de produção de maconha para finalidades terapêuticas e industriais no Brasil. Combater a descriminalização das pessoas, aqui tem um errinho, né, combater a criminalização de pessoas usuárias e pacientes de maconha, com investimentos em propagandas para orientação sobre os efeitos colaterais do uso adulto, semelhante a campanhas publicitárias sobre o uso do álcool e do tabaco. Então, trazendo uma possível regulamentação da maconha para o escopo, né, de regulamentação de outras drogas também largamente utilizadas no nosso país. E, por fim, fortalecer e estimular pesquisas de produtos fitoterápicos da farmacopeia do SUS, das universidades, centros científicos, no âmbito de práticas integrativas e complementares, acesso àqueles validados por evidências científicas, incluindo a incorporação de medicamentos produzidos à base de maconha medicinal no SUS, além de debates com a participação de associações canábicas, representantes da sociedade, bem como a revisão de legislação antidrogas para a utilização medicinal terapêutica da cannabis sativa. Eu trouxe para vocês também alguns slides, né, da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é por onde, então, se regula toda a questão de autorização, né, tanto de comercialização, né, de diferentes produtos no Brasil, como a aprovação, o reconhecimento da potência como medicamento, né, para ser utilizado no nosso país. Então, esse é um material de uma apresentação que foi feita numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, no ano passado, no abril do ano passado, há um ano, e que traz algumas questões, né? Então, as possibilidades regulatórias até o presente momento. Então, a Anvisa tem uma série de resoluções, né? As que são mais diretamente relacionadas a essa temática, né? E que regulam todo o processo atual de acesso aos produtos à base de cannabis, autorizam, né? Esse acesso, a gente já vai saber exatamente como, são a RDC 660 de 2020, RDC 327 de 2019 e a RDC 24, 26 e 753, né, entre 2011 a 2022. Então, uma regulando a importação excepcional de produtos derivados de cannabis por pessoa física, a outra, a autorização sanitária de produtos de cannabis para comercialização no país, e o registro, então, de medicamento, né, à base de cannabis. Eu estou colocando aqui cannabis e maconha como sinônimo, né, entendendo que se trata aí, então, dessa única planta, né, de base para uma série de variedades, né, de composições que podem aí ser utilizadas em diferentes medicamentos, produtos e preparações, né? Então, a RDC 660, ela vai regulamentar a importação de produtos por pessoa física, né?
E esses produtos, eles podem não estar totalmente regularizados no país, né, como medicamentos, mas eles têm da Anvisa uma análise mais simplificada, a partir de laudo de profissional legalmente habilitado, então precisa ser também ainda por recomendação médica, e essa regulamentação vai definir critérios e procedimentos para essa importação. Para a gente ter uma noção do panorama, né, de autorizações para importação de produtos derivados de cannabis, a gente tem essa curva bastante alta. Essa publicação aconteceu no mês de abril de 2023, por isso aparece ali uma queda, mas que, na verdade, que só não estão ali os dados completos, né, do ano passado, e a gente chega em 2022, né, com um número de autorizações para importação da ordem de 80 mil, né? Então, um crescimento bastante grande, desde a primeira regulamentação que autoriza a importação, né, que autorizou 850 produtos, né, e chega em 2022 com autorização para 80.258 produtos. Então, a importação de derivados, né, tem sido prescrita por médicos neurologistas, da clínica médica, psiquiatria, ortopedia, neurocirurgia, nutrologia, geriatria e assim por diante, né, sendo mais de 180 mil processos de importação autorizados até o início do ano passado, né. Então, referências para indicação, né, por prescrição médica para tratamentos como autismo, epilepsia, transtorno de ansiedade, insônia, fibromialgia, malária, distúrbios intestinais, dores reumáticas, problemas do sistema reprodutor feminino, alívio de náuseas e vômitos, estágios avançados de câncer, AIDS, mal de Parkinson, esclerose e outras, né. E aí a menção de que a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, a Associação Abraça, estima, então, um potencial terapêutico que poderia se estender para tantas patologias da ordem de 13 milhões de brasileiros que pudessem buscar por esses produtos, né. O site da Anvisa, para essa temática, ele é bastante facilitado, né, então, o processo de solicitação de autorização, ele é bastante automatizado, né, ele tem essa carinha, e aí você precisa, para proceder à importação, cadastrar o seu receituário, né, a sua prescrição médica, e a depender do produto, se já constar no rol, né, de produtos autorizados para comercialização, você já pode, então, fazer a compra, né, a importação. Compras em farmácia e a importação de produtos já previamente autorizados. E a RDC 327, de 2019, que vai, pautada numa relação risco-benefício, prevê também a autorização de produtos que têm requisitos técnicos aplicados aos medicamentos e a exceção de comprovação completa de segurança e eficácia. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para além dos medicamentos que eu posso importar, alguns produtos podem ser também acessados no território e comercializados no território nacional, desde que haja ali, né, uma prescrição, uma garantia, né, da qualidade do processo de fabricação, né, de boas práticas de fabricação, um monitoramento da qualidade desses produtos, que eles vão estar disponíveis tendo um tempo no Brasil para regularizar o seu processo de autorização. Então, essa RDC 327 estabelece procedimentos para concessão de autorização sanitária, tanto para fabricação quanto para importação, e requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização, né? Então, os produtos, eles têm ativos exclusivamente derivados de vegetais ou fitofármacos e devem ter predominantemente não mais que 0,2% de THC, né? Os produtos podem também ter um teor acima desse percentual,
desde que sejam destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem alternativas terapêuticas ou situações clínicas reversivas ou terminais, né? Então, um pouco essa padronização, né, medicamentos, produtos esses, né, não medicamentos, quando não houver outras opções, por médicos habilitados, não obrigatoriedade de apresentação de dados para comprovação de eficácia, que é uma outra regulamentação só para quando se trata de medicamentos, né, e não produtos, e a indicação e modo de uso sob responsabilidade do médico assistente. Essa regularização, então, tem o prazo de 5 anos, não são permitidos cosméticos, fumígenos, produtos para a saúde ou alimentos, venda e dispensação em drogarias e farmácias, autorizados para utilização apenas por via oral ou nasal, prescrição restrita ao médico, responsabilidade compartilhada, então o fabricante, o prescritor e o paciente, por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido, se responsabilizam por utilizar, né, esses produtos que não têm ainda um reconhecimento, né, da sua qualidade em termos de eficácia e segurança enquanto medicamento. Então, atualmente, a Anvisa tem, para fins de tratamento em saúde, 33 produtos que já podem ser comercializados no país. O único medicamento registrado é o Mevatil, que tem uma proporção de 1:1, né, de tetrailcanabinol para canabidiol, e outros produtos, né, 6 deles, extratos full espectro, né, da cannabis. Os preços de farmácia, então, quando a gente entra no site das grandes farmácias, já é possível que a gente localize, né, esses medicamentos com esses precinhos bastante salgados, né? E notícia recente, né, de fevereiro deste ano, o primeiro extrato fabricado no Brasil, né, que tem aprovação. Então, mais um produto aprovado no Brasil, esse especificamente também com previsão de ser produzido. E a RDC 659 de 2022, que dispõe sobre o controle de importação e exportação, e que regeu, né, uma primeira decisão da Anvisa de concessão de autorização especial a uma universidade, né? Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir do Instituto do Cérebro, consegue uma autorização para o cultivo de cannabis para finalidades científicas. É a única universidade que conseguiu essa autorização da Anvisa, né? A Unifesp teve uma recusa à sua solicitação, sob a justificativa que a legislação está sendo revista, né, e que a Anvisa não tem governabilidade para regulamentar o cultivo de maconha no Brasil, mesmo que para fins medicinais ou de pesquisa científica, né? E aí, para caminhar para a finalização da apresentação, a questão da problemática da judicialização da cannabis no Brasil, né? Então, diante de uma lacuna legislativa, né, que não reconhece essa mudança da perspectiva da maconha, né, de uma planta proscrita, proibida, né, para uma planta com potenciais terapêuticos, um grande espectro de incidência, né, no campo de diferentes agravos patológicos, e essa lacuna que se agudiza com relação à produção, né, de matéria-prima no país para uma produção para acesso de cuidado em saúde, acaba gerando na judicialização uma resposta para toda a população, viabilizando o acesso, né? Então, quem tem mais recursos financeiros, né, não tem nenhum problema de acesso no nosso país, mas as pessoas que dependem, né, de um acesso regulado e fornecido pelo SUS têm recorrido a essa via, né? Então, no ano de 2015, né, foram cerca de 465 mil reais, né, com judicialização pelo SUS nacional.
2018, esse valor já chega a 617 mil reais para acesso de poucos pacientes. Os registros, né, de novos pacientes no primeiro semestre de 2020, né, havia crescido 10%, né, com os dados da Anvisa, e se comparado a 2019, um aumento aí desse período, né, de poucos anos, em mais de 165%, né, comparado ao ano anterior, 2018. Em 2019, a Anvisa já tinha registrado 6.300 pacientes, no primeiro mês de 2020, já esse dado aumentaria para 6.972 pacientes, e com um crescente nessas solicitações, né? Então, atualmente, o custo anual médio de um tratamento foi estimado entre 74 mil ou 60 mil reais por paciente por ano, né? E se a gente for calcular um impacto orçamentário só para crianças e adolescentes com síndrome de Lennox-Gastaut e Dravet em idades entre 2 e 17 anos, a estimativa chega a 80 milhões por ano, considerando aí uma demanda estimada de 1.000 pacientes, né? Então, o cálculo que se faz é que em 5 anos, direcionado só para essas duas condições patológicas, que nem contemplam as 3 condições que o Estado de São Paulo tem avançado em regular para o acesso ao fornecimento de medicamentos pelo SUS, esse impacto acumulado chegaria em 416 milhões, né, para 1.000 pacientes, se a gente mantiver a lógica de uma produção fora do Brasil e de importação de matéria-prima. Um outro órgão regulador também no Brasil é a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, né, e que apresenta 2 relatórios, um de 2020 e outro de 2021. O de 2020 relacionado ao medicamento aprovado, né, e registrado na Anvisa, o Mevatil, que, fazendo aí uma avaliação de custo-benefício, não recomenda a incorporação no SUS, e da mesma forma, né, ao medicamento concentrado de canabidiol, que também tem uma decisão negativa da CONITEC, que seria aí garantido para a tentativa de incorporação para garantir o tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais, né? Então, sempre a CONITEC vai fazer essa avaliação daquilo que já tem disponibilidade, né, de fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, o que seria o impacto orçamentário, né, desses medicamentos, e se há uma justificativa, né, que faça essa articulação entre custo e benefício para a incorporação. Aqui também uma informação da lei que regula, né, a nossa lei de drogas no nosso país, a Lei 11.343 de 2006, que proíbe, então, né, a exploração de vegetais e substratos que possam ser extraídos ou produzidos drogas, e com o parágrafo que remete, né, à União, à autorização para o plantio, cultura e colheita dos vegetais, né? E no seu artigo 14 vai deixar bastante explícito que é o Ministério da Saúde que tem essa atribuição, né, de autorizar o plantio, cultura e colheita, podendo, inclusive, delegar, né, essa responsabilidade a órgãos e entidades que lhes sejam vinculados, né? Então, esse jogo de empurra, né, que acaba acontecendo, né, entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, né, tem legislação, né, suficiente que já deixaria a abertura, né, para que se assumisse, enfim, a responsabilidade por regulação da questão do cultivo no nosso país, né. E, de fato, se a gente quer avançar na perspectiva de ter o fornecimento de medicamentos à base de maconha de forma equânime no nosso país, nós precisamos, de fato, falar sobre o cultivo, né? Então, internacionalmente, há uma modificação em padrões de cultivo, né, de grandes cultivos centralizados para escalas menores, né, mais locais, com produções descentralizadas,
e muitas regulamentações prevendo cultivos domésticos, cultivos de pequena escala, para fins de abastecimentos pessoais, médicos e sociais, sem finalidade comercial, né? Então, a tentativa, né, de se garantir um marco regulatório que inclua, né, aqueles que estão operando fora da indústria médica legal, seja para o manejo das suas próprias condições, ainda que com diagnóstico médico, mas sem possibilidade de acesso à terapêutica, né? Então, entendendo que a judicialização tem sido esse caminho, né, para um acesso lícito mais amplo, né, e da importância da gente valorizar esses conhecimentos acumulados, né, por cultivadores, familiares, não comerciais, que têm tentado garantir um acesso que não seja capturado pelo mercado, né. Muitos modelos de regulamentação, ficou bem ruim esse slide, peço desculpas, né, mas muitos modelos de regulamentação têm sido propostos, né, com relação especificamente à maconha no mundo, e que têm observado, né, os riscos, né, dos dois polos, né, de um lado, a proibição absoluta, que acaba deixando o controle, né, da produção, do acesso, da comercialização, sob responsabilidade do crime organizado, né, atravessando, então, por uma série de riscos à saúde, né, em se tratando de contaminações, sem controle de qualidade no que tem sido consumido, a questão da corrupção policial, da violência, do contato com a justiça criminal, que traz uma série de prejuízos, né, para além dos prejuízos possivelmente causados pelo consumo da substância, e no outro polo, né, um espectro da legalização com pouca ou com baixa capacidade regulatória dos estados, com baixa intervenção dos estados, né, que deixam também esse novo mercado lícito sob a captura do mercado lucrativo, que tem claramente o seu objetivo de lucrar, estimulando o consumo, sem grandes preocupações com a saúde, tampouco com a equidade no acesso, nem na participação do novo mercado, né? Então, o que se aposta é que os modelos que concentram, né, regulamentações estatais mais próximas, né, de toda a cadeia produtiva, né, que são mercados que conseguem ter um impacto mais adequado, né, mais almejado, no que se refere à preservação, né, da saúde, né, e redução de danos sociais relacionados a esse acesso, né. Então, no cenário internacional, a gente teve um movimento, né, de modificação, né, da classificação da maconha na lista de substâncias ilícitas, porém, né, com o potencial terapêutico, né, deixando de ser considerado um entorpecente perigoso, e apenas 3 países votaram contra, né, entre 27 países favoráveis a essa medida, e o Brasil, então, justificou o seu voto contrário, né, por estar, naquele momento, adotando uma política de tolerância zero com as drogas, cenário que não se modificou até o momento nessa nova gestão. E um panorama também do comércio internacional, né, de uma captura aí, né, de empresas estadunidenses e canadenses, né, que já vêm engolindo pequenos e médios produtores nos seus próprios países, né, e também em outros países como México, Uruguai, Paraguai, Argentina, faturando bilhões, né, consumindo terra, água, sol, semente, que aqui não nos faltaria, né, mas que a gente tem importado, inclusive, a matéria-prima, mantendo aí um lugar bastante precarizado, né, nesse mercado global que vem surgindo, né? Então, a ideia é que a gente possa olhar para a questão da equidade da reparação social, né, tanto para um projeto de regulamentação que não se deixe capturar pelo mercado, que enfrente, né, a colonialidade do poder norte-sul, né, que acaba tendo aí, como resultado, a perpetuação do racismo, né, e um acesso iníquo, né, na participação de um novo mercado lícito,
que poderia ter destinação de recursos para comunidades mais afetadas, anistia de condenações e penas anteriormente à regulamentação, e a priorização da participação de pessoas criminalizadas, né? Então, são essas as estratégias, né, que têm sido utilizadas nas regulamentações que se movem, né, pelo ideal de produção de equidade e reparação social. E aqui no nosso país, estão aguardando a regulamentação no Brasil, né, milhares de pessoas com habeas corpus pro cultivo, as associações canábicas, né, que têm produzido um imenso acesso, né, a pessoas que têm um impedimento, teriam grandes impedimentos, né, e desonerando de forma bastante importante o Estado, né, com relação à redução da demanda por importação. As universidades têm sido impedidas de produzir ciência, né, pela restrição da possibilidade de cultivar, né, e dos custos altíssimos para fazer pesquisa com insumos importados, e inúmeras pessoas que fazem uso como automedicação, né, e que poderiam estar aí se beneficiando também de um uso terapêutico regulado, né, e plenamente lícito. Então, saudar aqui as associações canábicas que têm promovido não só esse debate, né, mas como se articulado a outros movimentos, né, pela regulamentação, pela descriminalização e pela desestigmatização da planta, dos usuários, né, e da própria terapêutica, ressaltando a importância de se regular e garantir o direito ao autocultivo, né, e com esperança de que a gente possa estabelecer, a partir da farmácia viva, um SUS que garanta o acesso e que também produza os medicamentos baseados na maconha. Então, aqui são algumas das referências, e agradeço, então, por fim, a paciência de vocês, deixando um grande abraço e desejando vida longa, a formação em maconha, em cannabis, pela Unifesp, e que a gente agregue cada vez mais pessoas para essa luta que está distante de acabar. Muito obrigada.